Fala, povo patriota, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando a essa aula 28, parte 2, nós estamos falando da formação dos Estados Unidos da América. Eu prometi para vocês 5 passos na nossa conversa, já fizemos 2. Já falamos ali do contexto da colonização, né, do que estava acontecendo principalmente na Inglaterra e o tal da negligência salutar. No segundo momento a gente falou aí das diferenças, né, do norte e do sul, basicamente o sul plantation e o norte pequenas propriedades, uma mentalidade mais capitalista, mas também com alguns cuidados, alguns problemas, evitando simplificações. E agora nós vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, moçada. No século XVIII, depois de todo o rolê que aconteceu lá na Inglaterra, você tem uma Inglaterra que está resolvida. Tipo assim, 1689, Bill of Rights, Declaração dos Direitos. Você tem uma monarquia constitucional, parlamentar. Pô, a burguesia teve o controle político também, não só econômico, mas político, parceria com a nobreza e tal. Resolveu o bang deles lá, aquele século tumultuado, que foi o século XVII, foi resolvido. E aí a Inglaterra começa, expansão, navegação, novos mercados, necessidade, vai rolar a Revolução Industrial. Então você tem uma Inglaterra assim, ó, que depois de estar muito ocupado com seus problemas internos ali, agora olha para o mundo e fala, vamos agora. E aí nesse vamos agora é o seguinte, a gente precisa aumentar, né, a arrecadação, ficar mais rico, ficar mais forte. E aí os caras lembram, né? A gente tem colônia, né, cara? Pois é, rapaz, tinha até esquecido das colônias. Tem uma galera indo pra lá, né? Então, América do Norte, lá as 13 colônias. E aí o que vai acontecer? O governo inglês, a coroa inglesa, né, vai começar a ter aquele projeto colonial que eu até agora falei que não tinha. Então, quando você entra ali no século XVIII, né, 1700 bolinha, ali você tem uma Inglaterra desenvolvida, organizada economicamente, politicamente e querendo crescer. E a partir de 1750 já vivendo ali o início da Revolução Industrial. E aí a Inglaterra vai querer fazer os Estados Unidos, as 13 colônias, perdão, serem colônias, né? E agora, como é que fica? Vai ter que explorar. E aí vem o projeto, por isso que a gente chama esse tópico aqui de arroxo colonial. A Inglaterra agora fala, mano, vou usar minhas colônias ali, né? Estamos precisando de uma grana, de poder e tal, vamos usar as colônias. Um dos eventos... Ó, Chica, gasgando, hein? Um dos eventos que nós temos ali, né? É o seguinte, quando a Inglaterra tenta colonizar as 13 colônias, de fato, um projeto colonial, percebe que lá tinha um desenvolvimento muito grande, estava rolando grana, estava rolando comércio triangular, açúcar, rum, fumo, algodão, escravo. Os caras viram um rolê muito interessante ali. Nesse meio tempo que a Inglaterra está preparando para, vamos colonizar, acontece uma treta entre Inglaterra e França. E aí você tem uma guerra que fica conhecida como Guerra dos 7 Anos. Ela tem outros palcos, mas um palco específico é a América do Norte. A França, do Luís XV. A França quer territórios na América do Norte também. A França também quer possessões ali. E aí vai ter um conflito. Primeiro entre Inglaterra e França, né? Mas aí os colonos, a galera das 13 colônias, acabam participando do conflito também. Então você tem de um lado a Inglaterra tentando proteger as colônias, com o apoio dos colonos, nisso que vai virar os Estados Unidos, contra essa dominação francesa. E aí é interessante porque a Inglaterra vai dar para os colonos dela, olha que doideira, armas, treinamento, apoio, para resistir a esse avanço dos franceses lá nas 13 colônias, na América do Norte, e evitar que a França tome aquilo ali da Inglaterra. E aí esses conflitos são generalizados. Ao fim desse processo, né, da Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, a Inglaterra vence. Os colonos ingleses vencem. Quando eu estou falando colonos, eu estou falando da galera das 13 colônias. Então as 13 colônias, não querendo ser invadidas e dominadas pela França, contam com o apoio da Inglaterra, que já está de olho para colonizar de fato o território que lhe pertence, e conseguem expulsar e vencer os franceses. Só que, vamos lá, a guerra, cara, tem custos. E aí, o que vai acontecer? A Inglaterra vai alegar o seguinte, a gente já estava meio querendo colonizar vocês, falando para as 13 colônias. E aí, né, porque vocês são colônia da gente, então vocês têm uma função, né? A gente estava até com um projeto aí de colonização na cabeça. Aí veio esse negócio da Guerra dos 7 Anos, né? Você vê a França veio aqui, né, querer invadir e tal. E aí é o seguinte, né, a gente
né? Armas, treinamento, dinheiro, a gente apoiou vocês, protegeu vocês, manteve aqui o território, parabéns, muito bonito, mas esse território é nosso, vocês são colônia, né? E essa guerra ela custou muito caro, ela esvaziou os nossos caixas aqui na Inglaterra. E a gente meio que está querendo reaver isso. E como que a gente vai reaver isso? Explorando as colônias e montando um sistema de tributação que não existia. E aí a Inglaterra vai querer cobrar imposto sobre tudo agora nas colônias. Só que esses caras estavam lá esquecidos há muito tempo, fazendo seu rolê próprio, né? Com governos locais autônomos. E aí a Inglaterra vai começar com essa pressão, com isso que a gente chama de arroxo, né? Ó, vocês que são colônias, agora a gente vai colonizar, beleza? Para pagar até o custo dessa guerra que a gente acabou de ganhar. E o que as 13 colônias pensam disso? Eles vão olhar e falar, então peraí. Então é assim, agora vocês vão chegar e vão meter o louco e a gente tem que pagar, e vai ter imposto e tal. O que vai rolar? Aquela frase que você já sabe. Teu cu. Your ass. É. Aí o que vai rolar, mano? O arroz colonial é o seguinte, ó. Você tem uma sequência, não precisa decorar isso aqui não, tá? Leia o livro texto lá com calma, tal, mas você tem uma sequência de novos impostos que são criados pela coroa britânica para as colônias. Só que esses colonos, caras, eles se sentem ingleses, ou gerações de ingleses que foram para lá. Então eles falam assim, mas peraí. Vocês vão criar esses impostos sem a nossa aprovação? A gente não vai opinar nisso? É assim, de cima para baixo, da goela abaixo, seco? E aí o que vai acontecer? Algumas leis. Em 1764, a lei do açúcar. Os caras estão vendo que a colônia está ganhando dinheiro. Ele fala, não, vamos taxar esse açúcar aí. Aí quando vem em 1765, a lei do selo. Essa pega pesado para os caras, porque além de ser uma cobrança, você tinha que fazer a circulação de cartas e ideias dentro de no papel timbrado, e isso tinha que passar pelos órgãos ali de fiscalização da coroa inglesa. E aí eles consideravam isso não só um afronte financeiro, que você tinha que pagar e comprar o papel timbrado, e pagar o selo, né? Tipo assim, ó, pode circular a correspondência porque a coroa britânica já viu, mas também tem a questão da liberdade de expressão. Às vezes eu quero mandar uma carta, um texto que eu não quero que a coroa veja. E aí os caras estão vigiando a gente, então a liberdade de expressão para eles é importante. Você tem uma galera aqui bem letrada pela questão do protestantismo, calvinismo, ler a Bíblia e tal. Não cai nessa história também de que lá eles liam, tinha universidade e tal, que isso não quer dizer tudo também não, porque a primeira universidade vai ser aqui em Lima, no Peru, por exemplo, né? Então depende da finalidade que você dá para a universidade também, mas era uma galera que na média da população eram mais letrados, né? Você tinha mais pessoas que sabiam ler e escrever, trocavam as correspondências e estão achando essa lei aí um absurdo, porque além de estar me taxando, sem perguntar para mim o que eu acho disso, né? Ainda estão querendo ler minha correspondência, então isso é inaceitável. Depois você tem ali, aí já começa a ter confrontos, né? Confrontos, você começa a ter confrontos armados, confrontos entre membros da coroa britânica, né? Das Forças Armadas Britânicas, da Marinha Britânica, com os colonos, gente morre, gente vai presa, a coroa desce o cacete nos colonos, né? Alguns massacres acontecem, e aí vem uma avalanche de novos impostos, a Inglaterra querendo arrecadar dinheiro nas colônias, né? Entre 1767 até 1773, um imposto, um atrás do outro. Os caras vão metendo imposto em tudo, até para respirar você vai ter que pagar imposto. Mais conflitos, aí você tem em 1773, né, a famosa lei do chá. Essa aí pega pesado, porque aí, imagina o seguinte, lembra do sistema colonial? O sistema colonial tem um exclusivo metropolitano, não tem? Se você é minha colônia, você só pode vender para mim, tem um monopólio aqui, igual acontecia no Brasil. Isso não tinha lá ainda, eles faziam comércio livremente, comércio triangular, com a África, com o Caribe, com a Europa, e boa. Até com o Brasil, com Portugal. Aí, cara, o que vai acontecer aqui? Em 1773, a Inglaterra baixa uma lei que eles só podem comprar chá dos ingleses, que era um chá. Eles compravam antes dos holandeses, que vinha lá da Índia e tal. Mas os colonos tinham que comprar chá só dos ingleses. E o chá dos ingleses era um chá ruim, queimava mal, um chá muito ruim e era um chá mais caro. E aí os caras não aceitam isso. Aí você tem a famosa... Nesse ano acontece a festa do chá. A festa do chá, me chama, né? A festa do chá deles é a seguinte. Você tem navios atracados no porto de Boston com chá inglês. E a galera não queria comprar esse chá. Aí alguns colonos organizam um ataque nesses navios. E aí é legal que os caras
para não ser reconhecido, que muita gente era comerciante ali, conhecido, eles se fantasiam de indígenas, de índios, e desce gritando, batendo a mão na boca, tipo o índio do Pica-Pau, tá ligado? E desce lá e saqueia os navios lá e joga o chá tudo na água, velho, tudo, joga o chá fora no mar. E aí dá treta, porque aí a coroa falou, você tá pensando que vocês estão indo na casa da mãe Joana? Não, ô louco. Além de não estar comprando o nosso chá aí que está determinado pela lei do chá, tem que cumprir a lei. Além de não estar comprando, vocês ainda vêm e fazem esse rolê. Aí, na sequência, ali, em 1774, você tem as leis intoleráveis. Aí a Inglaterra vai baixar várias leis. Vai obrigar eles a pagarem essa carga, vai fechar os portos, vai fazer algumas reformas lá e os colonos que vão ter que pagar. Quando chega uma embarcação inglesa, os colonos têm que hospedar, lavar a roupa dos caras, e dar manutenção, e dar comida, e pagar o salário. E aí os caras começam a falar, mano, tipo, fomos colonizados. Ou os caras estão pelo menos tentando colonizar a gente com muita força. É taxa para todo lado. Outras colônias, que nem por exemplo aqui na América Ibérica, já estavam acostumados com essa pressão que é desde o começo. A deles começou agora. Na segunda metade do século XVIII, para falar a verdade, aqui ó, de 1764 para frente. Para a independência ali, 1776, falta pouco tempo. Peraí que minha cachorra quer sair. Você não vai voltar não, viu? Pronto. Pois bem, aí, cara, vai sair a seguinte ideia no movimento dos colonos, né? No taxation without... Aí, cadê Gi? Me ajuda aí, vai. Without representation. O que significa isso? Não tem taxação sem representação. Esse argumento é muito bom. Traduzindo aqui para o português, significa teu cu. Ou seja, vamos ver se eu entendi. Os colonos falam assim, vamos ver se a gente entendeu. A gente é irmão, porque aqui também é tudo inglês. A gente veio, são as gerações dos ingleses que vieram aqui fundar a Nova Inglaterra, tá? Beleza, principalmente o pessoal lá do norte e tal. Mas as 3 colônias unidas nesse mesmo sentimento de um sentimento anti-britânico, né? Porque é dos britânicos que vem a lei, que vem os impostos, que vem toda essa cacetada de coisa. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, olha que interessante, né? Para vocês aí, na Inglaterra, não aceitam que um governo taxe vocês sem que vocês sejam representados, não foi isso? Não foi isso que aconteceu lá na Carta Magna, em 1215, com João Sem Terra? Não foi isso depois que criou problema com todos os reis aí que não queriam dar representação para vocês? Vocês cortaram a cabeça de rei, fizeram a revolução, aí tem o John Locke, né, falando da ideia da rebelião legítima, né, de se revoltar contra o governo. Então vocês fazem uma revolução puta bonita e legal, em que o rei não pode taxar vocês sem que vocês sejam ouvidos e representados, e para nós, vocês querem meter o negócio goela abaixo, a seco desse jeito? Não, sem a representação não tem taxação. E esse é um argumento muito bom, né? Um argumento válido. E aí vai para o processo de independência. O que vai acontecer? Nós estamos nos momentos finais ali, chegando na independência. Você tem uma série de congressos que... Esses congressos são assim, os colonos se juntando, as 13 colônias, né, não tinha um país ainda unificado, a galera se junta ali na Filadélfia pela primeira vez em 1774 e vão fazer um congresso continental. Falar, vamos juntar todas as colônias aqui, o continente inteiro, e falar o seguinte, galera, deles lá, né, as 13 colônias. Não, impossível, né? Essa ideia da não representação, a não taxação, isso aí é fundamental, a gente não vai aceitar, e eles resolvem fazer um boicote comercial a princípio com a Inglaterra. E exigem a revogação das leis. Aí você tem conflitos, ali o conflito de Lexington, de Concorde, você tem massacres ali, pessoas vão morrer, e aí começa a crescer esse sentimento de, ó, a coroa bate na gente, a coroa cobra imposto, a coroa está colonizando, a gente não é irmão porra nenhuma, né? Desculpa o palavrão. A gente não é irmão coisa nenhuma. E aí começa a pesar a mão, né? Daquele tal do arroxo vai chegando. Não tem outra solução. Os caras se juntam de novo, fazem o segundo congresso no ano seguinte, ó, tá na carinha ali da independência, também na Filadélfia, lugar histórico importante para eles lá. Depois eles vão discutir lá também a questão da Constituição e tal. E aí eles definem fazer uma ruptura política com a Inglaterra. Tem um panfleto ali da época do Thomas Paine, que fica muito famoso, que chama Common Sense, ou senso comum, mas não seria o senso comum no sentido que a gente entende aqui, seria uma espécie de bom senso, né? Que vale para vocês, vale para a gente também. E convoca a população dessas 13 colônias para a guerra.
A ideia é fazer a ruptura política com a Inglaterra. Cara, isso é muito inovador para a época. É fato que, se o rei George da Inglaterra tivesse dado representação para eles, a primeira iniciativa deles, tinha uns grupos mais radicais que queriam independência, mas no primeiro momento eles não queriam a independência, assim, a ruptura. Eles poderiam continuar juntos, mas desde que eles tivessem lugar no parlamento, para eles poderem aprovar as leis que interessam para eles ou não, para que eles pudessem continuar tendo autonomia. O fato da Inglaterra negar isso para eles fez com que eles pensassem numa solução de autonomia, de liberdade e independência, baseado nas ideias iluministas, baseados principalmente no John Locke. E aí os caras vão falar, não, então nós vamos romper. E aí eles rompem, aqui no panfleto do Thomas Paine tem muitas ideias iluministas, guiando essa ideia de liberdade, a ideia da propriedade, da representação, da taxação. Aquelas ideias iluministas estão aqui. E aí você tem a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é redigida, né, e é assinada e declarada no dia 4 de julho, o famoso 4 de julho deles. Você tem ali nomes como Thomas Jefferson, tem o Thomas Paine, né? O Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, o John Adams. Aí você vai ter lideranças ali, o James Monroe, o George Washington, tinha sido importante na Guerra dos 7 Anos e agora vai liderar isso, vai encabeçar essa resistência, porque uma coisa é você falar que você está independente, outra coisa é você ficar independente, vai ter que ter guerra, vai rolar sangue, vai rolar treta, anos isso vai acontecer, né? Então você tem ali, dentro desses congressos, né, tudo que vão acontecendo, peraí, deixa eu achar a minha anotação aqui. Em 1776, essas colônias resolvem, então, não tem um país ainda. Elas resolvem, juntas, declarar a independência, então. E aí que vai começar a nascer essa ideia, esse sentimento dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Essas 13 colônias, então, agora não mais colônias, mas estados. Esses estados estão unidos, então, no interesse comum, que é o processo de independência. Galera, esse é um evento inédito. Esse é um evento histórico, esse é um evento, assim, muito forte na história da humanidade, muito. Porque imagine o seguinte, é um evento inspirador de outros eventos, porque o que você tem até agora, no século XVIII, são ideias. Tudo bem que tinha a Revolução Inglesa, mas os caras que vão lutar contra a própria Inglaterra, e a Inglaterra nesse momento aqui, mano, não é pouca coisa. Então, tipo assim, esse evento, cara, que junta essas ideias iluministas, esse pacote de ideias iluministas, e consegue colocar isso em prática e fazer uma revolução e conseguir, é a primeira que está acontecendo na América, é o primeiro país a fazer isso, e conseguir se desvincular, romper com a metrópole, romper com a Inglaterra, e vencer essa guerra carregando essas ideias iluministas, cara, esse evento ele é muito inspirador para muitos outros eventos da história. Então é realmente um momento muito bonito da história. Né? Tem algumas contradições, a gente vai falar daqui a pouco, mas realmente é um momento muito bonito, sim. Né? O texto da declaração ele é muito bonito. Vocês vão fazer alguns exercícios aí que tem esse texto. Aliás, eu acho que eu tenho um trechinho aqui, eu faço questão de ler para vocês. Quer ver? Não, tá no livro texto. Tá aqui, peraí. Cara, o texto é muito bonito. Um pedaço da declaração, quer ver? Deixa eu ler para vocês. Calma aí, dá tempo. Olha aqui, ó, um trechinho só, a Declaração de Independência do 4 de julho. Diz o seguinte, ó: nós temos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens nascem iguais e que seu Criador, ó, tem uma questão religiosa também aqui, que é curioso, né? Os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca, a procura da felicidade, que para garantir esses direitos os homens instituem entre eles governos, cujo, é John Locke pra caramba isso aqui, né? Cujo justo poder emana do consentimento dos governados, que, se em um governo, seja qual for a sua forma, uma monarquia, uma república, enfim, chega a não reconhecer esses fins, esses direitos, né? O povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli-lo, é o direito da rebelião, né? Tá no Locke também. E de instituir um novo governo que fundará sobre tais princípios
e de que ele se organizará os poderes segundo as formas que lhe parecem mais próprias. Para quê? Para garantir a sua segurança e a sua felicidade. Isso aqui está no texto dos caras, mano. Isso aqui é muito inovador para 1776, né? Só que, como eu tenho falado aqui, uma coisa, nesse caso aqui você tem a declaração. A outra coisa é o processo para conseguir. Você tem uma ideia, a declaração é feita em 1776, o reconhecimento no Tratado de Paris, né, que reconhece a independência dos Estados Unidos, é de 1783. Então demora um tempo para isso acontecer. E aí aqui você tem nas guerras, né, de independência. Cadê o slide da guerra? Meu Deus do céu, cadê o... Vamos lá, na Guerra de Independência, você tem ali, num primeiro momento, assim, muitas vitórias inglesas. Tem mais força, tá mais organizado, tem mais dinheiro, tem mais pólvora, tem mais canhão. Mas aí, cara, acontece um negócio interessante e determinante. Os Estados Unidos, né, já os Estados Unidos, lutando pela sua independência, recebe dois apoios fundamentais de inimigos da Inglaterra, a França e a Espanha. A França e a Espanha, para prejudicar a Inglaterra e alterar também o cenário de domínio da Inglaterra na Europa, apoiam os colonos nesse novo estado que está surgindo, em troca de alguns territórios que eles vão ter ali na sequência. Por exemplo, se você pegar ali a Louisiana, depois é da França, depois do processo de independência. Aí os Estados Unidos vai comprar no século XIX, né? A Florida ali vai ficar para a Espanha e tal. Então, assim, 90% da pólvora, dos canhões, dos mosquetes e tal, veio praticamente da França, para ajudar os colonos, a armar os colonos, esse exército, né, da independência, para lutar pela sua independência contra a Inglaterra. E aí, mano, eu não vou entrar nos detalhes da guerra em si, mas assim, nesses anos de guerra, com o apoio fundamental da Espanha e da França, em 1781 a Inglaterra reconhece que não conseguiria mais impor através da força. Aí eu vou indicar um filme para vocês, né, que é O Patriota. Tem que tomar alguns cuidados aí com excesso de patriotismo, tem aqui uma visão muito romantizada, mas assim, se você assistir essa aula e assistir esse filme, você vai gostar. Que é sobre essa formação do exército e as lutas de independência, o apoio francês e tal. O apoio francês, que é mostrado no filme, é muito maior na realidade do que é mostrado no filme. A França é muito importante nesse processo de independência, e isso é um tiro no pé, né? Porque quem está fazendo isso é o Luís XVI já. E o Luís XVI, ele está bancando essa independência dos Estados Unidos, aí ele vai criar dois problemas para ele. Primeiro, muito dinheiro, a França já está zoada economicamente, a gente vai falar disso na Revolução Francesa. Ele gasta muito dinheiro para ajudar os colonos, os Estados Unidos, né, ficar independente, e essa independência dos Estados Unidos vai levar os ideais os ideais do iluminismo num outro patamar, e vai refletir até na França. Então, tipo assim, ele patrocinou a Revolução, que gastou todo o dinheiro que ele tinha e fez com que o iluminismo fosse um sucesso também, a Revolução Americana fosse um sucesso na Europa, e foi até muito influente no processo da Revolução Francesa, mas isso fica para um outro episódio. E aí, cara, você chama o povo a lutar também, né? Porque o exército vai se fazendo em todos os lugares, os combates acontecem em muitos lugares, e aí a ideia deles, dessa ideia da defesa, da arma, do porte de arma, tem a ver com essa luta também pela liberdade, uma questão cultural para eles lá, tá bom? Então em 1783 tem o tratado aí de reconhecimento, assina o tratado de fato, reconhecendo a vitória dos Estados Unidos, cara. Olha nessa imagem aqui, ó, que está na capa do Leandro Carnal também, aqui tem o George Washington, ó, atravessando o Delaware ali, e aqui atrás quem está segurando a bandeira é o James Monroe. Os dois foram presidentes dos Estados Unidos. E aí vamos para o fim do rolê aqui. Você tem Peraí, eu estava no 5, né, que é a independência. E aí eu acho que eu esqueci de colocar o 6. O 6 é isso aqui, ó, os Estados Unidos, tá? Coloca aí, perdão, não tem 6, é 5 mesmo, tá certo, desculpa. Eu só estou continuando o raciocínio aqui. Ou não, calma aí, gente. 4, desculpa, 4 a Revolução e a Independência. Agora o 5, que eu esqueci de elencar aqui, é os Estados Unidos. A construção são os Estados Unidos, né? É a construção dos Estados Unidos. Eu não coloquei aí o 5, me desculpa, mas é aqui, ó, como se aqui tivesse 5.
O desafio é o seguinte, se feita a revolução, você tem outras questões que vamos colocar aí que precisam ser debatidas também. São 13 colônias, é como se fossem 13 países diferentes. E aí eles precisam debater de como que vai ser o desenho disso. Existia projeto ali para cada um virar um país separado? Sim, mas eles entendiam que naquele momento faria melhor para eles se eles se unissem, né? Então você mantinha ali governos autônomos, respeitando as particularidades, que é simplificado nessa ideia do norte e do sul, né? Bem diferente ali o sistema das colônias do norte e das colônias do sul. Por consequência, geraria países diferentes. Você mantém a autonomia desses lugares, mas tenta dar um desenho de unidade para eles, né? Tenta juntar todo mundo nos Estados Unidos, né? Tenta fazer uma federação. Então aí você tem vários debates, e na boa, esse momento dos debates é muito bonito na história dos Estados Unidos. Você tem ali os pais fundadores, os delegados que vão de todos os estados, né, participarem da convenção dos debates na Filadélfia. Tem aqui a ideia dos federalistas, que está aqui nos clássicos da política também. Cara, os caras vão ter que inventar um tipo de governo. Eles vão ter que inventar, eles vão pensar o republicanismo, eles vão pensar o presidencialismo, eles vão pensar o federalismo. Nada disso existia lá, eles vão ter que criar essas coisas, né? Eles vão ter que retomar algumas ideias antigas lá do mundo, né, clássico até e tal, e reinterpretar isso e reconfigurar e fundar um país, cara. Olha o que está acontecendo aqui. Então, um dos principais, esse momento foi muito bonito, né? Ali na hora de sentar para fazer a Constituição, para criar, né, para nascer esse país ali. Aí você tem um dos principais debates, é esse aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Vai ser um estado, vai nascer os Estados Unidos, um país, beleza. Centralizado ou com autonomia, né, num federalismo? Aí a ideia é ter bastante autonomia. Então você faz ali, junta todo mundo na União, faz um sistema presidencialista, republicano, mas os estados têm que ter bastante autonomia, porque as realidades são muito diferentes, né? Então esse era um dos principais debates. E aí a ideia de monarquia ou república, lógico, o republicanismo é escolhido por eles, a ideia federalista. Isso vai influenciar até no sistema de votos deles lá, até hoje, que é por conta de delegado. E aí você sabe que não necessariamente quem tem o maior número de votos acaba vencendo a eleição, mas quem ganha os delegados. Uma hora eu posso fazer um vídeo de aprofundamento aí sobre essa questão só das eleições nos Estados Unidos. Posso fazer? Vou fazer nada. Eu faço vídeo de aprofundamento aí, tem meia dúzia de gato pingado que assiste. Não vou fazer nada. Tá aí, tá? Tem por aí, tem como estudar. Porque você perde tempão fazendo uma aula de 1h30 de aprofundamento e ninguém assiste, então não faz, dá na mesma, porque eu não tenho trabalho e ninguém assiste. Enfim, mas o sistema de eleição deles lá, você sabe que tem a ver com isso aqui, tá? E aí, o que eles desenham? Uma república federativa presidencialista, o George Washington vai ser o primeiro presidente, eleito em 1789, com autonomia para os estados no limite da Constituição. Você tem uma Constituição curta até no seu texto, mas dá muita autonomia para os estados, para cada estado lidar com a sua particularidade histórica ali. E aí, nessa Constituição, você tem ali uma sequência de direitos e de premissas, né, que são iluministas. Então, por exemplo, a ideia de os direitos universais, direito à vida, direito à propriedade privada, a ideia do John Locke. Você tem a ideia do contrato social, que também é uma ideia do John Locke, e tem alguma coisa do Rousseau ali também. Você tem, entre governados e governante, né, que foi a ideia do texto que eu li para vocês, da declaração, já estava presente lá. Você tem a ideia dos três poderes, né, a divisão dos três poderes, que é do Montesquieu. Isso é bastante inovador para a época também. Você tem a ideia de liberdade de expressão, que é do Voltaire, por exemplo, um dos caras que defendia isso. Então, vários autores iluministas, várias ideias iluministas estão aqui agora. Você tem a defesa do cidadão, o direito do cidadão, direito à defesa, direito à arma, isso faz parte da cultura deles. Você tem essa Constituição amarra tudo, então, em torno de um presidente, né, que faz parte do executivo e tal. Então, é isso que a gente está chamando de Revolução Americana. Mas tem que tomar alguns cuidados, porque ela tem algumas contradições. Por exemplo, é presente na Declaração e na Constituição a questão religiosa, Deus e tal. Então, assim, será que não tem um projeto ali daqueles fundadores do OSP, os brancos, protestantes? Será? Tem, e a escravidão? A escravidão é mantida por essa Constituição. A escravidão vai acabar em 1865 só. Então você tem vários limites e contradições que ficam para serem conversados aí, desafios, né, para o século XIX. Depois dessa Constituição aqui, você vai ter muitas lutas e muitos desdobramentos ainda no século XIX. Essas contradições entre o Norte e Sul, isso aí vai dar uma guerra horrorosa entre eles. Então, assim, nasceu um país, foi muito bonita essa história até agora, tem várias inovações, mas ainda tem algumas contradições.
e algumas limitações, como a escravidão, por exemplo, e a diferença entre norte e sul, que só vai ser resolvida aí no século XIX. Então aguardem que essa aula ainda vai chegar. No geral, aqui nesse quinto ponto, né, finalizando, a gente pode pensar que os Estados Unidos da América, então, foi também uma revolução burguesa, porque a burguesia assumiu ali, não tem nobreza, mas a burguesia assumiu ali o controle político e econômico do país que surgiu. Derrubaram o antigo regime, né? Lutaram contra a Inglaterra, lutaram contra o antigo regime, derrubaram o antigo regime, com influência iluminista, das ideias iluministas, e esse evento, por sua vez, vai influenciar muitos outros eventos na história. A própria Revolução Francesa vai beber nessa fonte aqui. Beleza? Passando pelos 5 pontos aqui prometidos, só o último aqui ficou faltando numerar aí no slide, eu vou corrigir para postar o slide, mas você já anota aí na tua anotação. Anota, na anotação é boa. E essa foi a aula 28, então nós começamos a falar da história dos Estados Unidos. Ah, outro filme que eu quero indicar sobre o começo da colonização deles, é lindo esse filme, é do Terrence Malick, um diretor que eu gosto muito. Se você tiver curiosidade de gostar de cinema, assista esse filme, você vai gostar, O Novo Mundo. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!